Bom, pessoal, o estudo de hoje é o capítulo 23 do livro Boa Nova, intitulado para nós O Servo Bom. Então, só retomando, o livro Boa Nova é um livro psicografado por Francisco de Paula Cândido, que nós conhecemos como Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, que recolhe do mundo espiritual algumas histórias essas que tratavam dos bastidores da vida cotidiana de Jesus naquele período de pregação, que é dos 30 aos 33 anos, e narra alguns fatos um pouco anteriores a isso também. Mas principalmente essa etapa, enquanto ele morava ali com Simão Pedro em Cafarnaum, algumas das suas viagens. Então nós temos acesso a isso com esse livro de Humberto de Campos. E hoje nós estamos no capítulo 23, que vai falar sobre o servo bom. E nos narra o seguinte: a condenação das riquezas se fixou no espírito dos discípulos, com profundas raízes, a tal ponto que, por várias vezes, Jesus era obrigado a intervir para pôr fim a discussões injustificáveis. Então, o que Humberto de Campos está dizendo aqui? Nós conhecemos que Jesus, muitas das vezes, ele falava acerca das riquezas do mundo, como, por exemplo, algumas passagens famosas, como aquela do jovem rico, onde Jesus dizia, para que ele pegasse tudo e desse aos pobres, como, por exemplo, na parte do discurso do Sermão da Montanha, onde Jesus dizia para não ajuntar tesouros na terra. Então aquilo foi meio que impregnando na mente dos discípulos, só que eles estavam sem medida. Então aquilo passou do correto. E por conta de estar sem medidas, certa vez, por exemplo, Tadeu queria impor aos assistentes das pregações do lago que entregassem todos os bens aos necessitados. Então Jesus estava lá comentando, falando acerca do evangelho, quando de repente Tadeu virava para alguns e dizia assim: olha, você precisa dar tudo que você tem para os necessitados, senão você não poderá nos acompanhar, você não poderá estar com Cristo. Então, uma atitude que nós vemos que é segregacionista, uma atitude que é separatista, ou seja, é assim ou não está conosco. Então, Tadeu certas vezes procedia assim. Entretanto, nós já vamos ter outra figura, a figura de Filipe, o outro apóstolo. E Filipe já dizia assim, que todo mundo não deveria possuir mais do que uma camiseta apenas. Então Filipe ele já estava assim, você não pode ter mais do que uma camisa. Se você tiver mais do que uma camisa, você já está errado. Porque você tem que ter só o necessário para a sua sobrevivência. E aí ele dizia isso a todos do lago, como se fosse uma obrigação. Tudo que tivesse, dividir aos infortunados. Então ele fala, se você tiver duas camisas, você está errado. Você já tem que pegar e dividir. Isso eram os discípulos interpretando as falas de Jesus. Aqui não era Jesus, mas os discípulos. Isso é importante da gente ponderar. Só que Jesus tinha 12 discípulos. Aqui nós só falamos 2. Então um terceiro entra também ali na discussão. Só que esse terceiro, ele tinha uma mentalidade diferente. Por quê? Porque era o discípulo mais rico de todos. Então ele tinha uma mentalidade um pouquinho diferente. Esse discípulo era o Levi, que nós conhecemos também como Mateus, ou o publicano. Então Humberto de Campos chama ele, por exemplo, de a aristocracia intelectual do colégio apostólico. O que é a aristocracia? É da época dos filósofos gregos, do Aristóteles, que dizia assim, poder para os melhores. Então ele era o melhor, culturalmente falando, do colégio apostólico. Ou seja, ele sabia ler, sabia escrever, conhecia de música, conhecia de arte e tinha dinheiro. E aí a ponderação dele já é diferente. Porque a ponderação do Filipe e do Tadeu é assim. Você tem que ter um mínimo. Então é só uma camisa. Tudo que você tiver, você já tem que dar para o outro e é isso de imediato. Levi já pondera diferente. Ele vai dizer assim: e quando o pobre nos surge somente nas aparências? Então ele está dizendo assim, mas e quando chega alguém que a gente tem que dar tudo, né? Mas e quando chega alguém que a gente vai dar, mas a pessoa ela só parece pobre? Só na aparência. Como é que nós fazemos? E aí ele continua dizendo,
Eu conheço, por exemplo, homens com muito dinheiro, abastados na bonança, que choram na coletoria onde eu trabalho, em Cafarnaum, como se fossem miseráveis mendigos, apenas com o fim de sair dos impostos. Então, o que ele fazia? Ele cobrava imposto, ele taxava as coisas. Ele está falando, não, gente, mas às vezes a gente fica dando tudo, mas tem uns que chegam até nós que só está fingindo. Eles choram para mim como se não tivessem nada, igual se fossem mendigos. Entretanto, eu bem os conheço e sei que eles detêm riqueza. Como que a gente faz? E nesse momento, ele continua dizendo, eu sei inclusive de outros que estendem as mãos à caridade pública, pede para as pessoas, mas são proprietários de terras dilatadas. Estaríamos assim edificando o reino de Deus? Favorecendo a exploração? Então olha o quanto que muda de acordo com o ponto de vista que nós interpretamos. Filipe e Tadeu diziam assim, tudo que você tem você vai dar para as pessoas. Já Levi está dizendo assim, mas quais pessoas você vai dar? Porque tem umas pessoas que pedem que só está fingindo. Tem umas pessoas que pedem alguns recursos, que pedem auxílio, a caridade, entretanto, são pessoas que detêm a bonança material e se fazem vítimas apenas para usufruir da caridade alheia. E aí? Mas como eu disse, Jesus tem 12 discípulos, aqui foram só 3. E aparece agora uma outra figura, que é a figura do Simão Pedro. E Simão Pedro caracterizava, como nós bem sabemos, como líder do colégio apostólico. Então a voz dele era forte, era respeitada e era uma voz também, às vezes, de ponderação, porque ele sabia, e sendo um dos mais velhos, não o mais velho, mas um dos, ele também tinha essa questão da sua experiência de vida. E aí ele tenta argumentar com Levi e diz assim, bem sei, Levi, que isso é verdade. Entretanto, Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos. E não é por essa razão que deveremos abandonar os realmente desamparados. O que o Pedro está falando? Eu sei, Levi. Eu sei, Mateus, que tem algumas pessoas que mentem, que não estão precisando e pedem, tentando assim, nos enganar. Eu sei disso. Mas o que acontece, Mateus? Nos momentos oportunos, Deus vai nos inspirar. Deus vai nos mostrar se aquela pessoa tem necessidade ou não. E mesmo que não tenha, nós não poderemos abandonar os realmente desamparados. Então, por conta do erro de alguns, nós vamos deixar de ajudar a todos? Então, Pedro está tentando aqui ponderar. Mas Levi não se dava por vencido, não. Então, ele continuou e retrucou dizendo, a necessidade sincera tem que ser o objeto incessante do nosso carinho e interesse. Então eu reconheço. De fato, essa necessidade sincera a gente vai ajudar. Mas, em se tratando dos falsos mendigos, é preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Mestre, que nunca se cansa de nos aconselhar à vigilância. É imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade, a ponto de prejudicar os nossos irmãos no caminho da vida. Então, o que o Levi está colocando? Ele está falando, olha, você está certo, Pedro. A gente não vai deixar de ajudar aqueles que precisam de fato. Mas sabe o que acontece? Quando são essas pessoas que falseiam as informações, quando são essas pessoas que não têm ali um interesse real com a verdade, nós não podemos esquecer das palavras do Mestre, que diz que a gente deve ter uma vigilância, ficar atento com esse tipo de pessoa. E é imprescindível, ou seja, nós não podemos permitir viciar o sentimento de piedade. Nós não podemos deixar que essa piedade seja para com todos e sem qualquer tipo de termômetro, sem qualquer tipo de filtro, porque assim nós podemos prejudicar os irmãos nossos no caminho. Então nós percebemos aqui que ambos os discípulos têm razão. Não tem um que está totalmente certo e um que está totalmente errado. Por quê? É uma característica nossa. O que quer dizer uma coisa imperfeita? Quer dizer que não está excelente, mas também não está tudo lascado. Está no meio do caminho.
E nós somos assim, imperfeitos. Então Mateus detinha um pouco de sabedoria e Pedro outro pouco, Filipe outro pouco, Tadeu outro pouco. Quem que acerta com os discípulos sempre quando eles estão nessas contendas? Jesus, que é quem de fato detém a sabedoria. Mas o curioso aqui é que Humberto de Campos vai nos dizer que nesse dia, Jesus não quis falar. Jesus, nesse dia, não participou das discussões. Porém, ele sentia aquelas dúvidas no ar. Então, Jesus não pegou essa discussão. Mas quando ele chegou, ele sentiu que estava um clima assim meio estranho, que os discípulos tinham desentendido, o que era comum no colégio apostólico. A gente vê, por exemplo, o Evangelho e nos narra que em momentos cruciais, como por exemplo aquela que nós conhecemos como a Santa Ceia, os discípulos estão discutindo quem é o maior. Então o bicho está pegando, Jesus está falando, gente, eu vou morrer, alguém vai me entregar, e eles estão discutindo, seria eu, mestre? Quem de nós é o maior? Então era normal. Por quê? Porque os discípulos são como nós. E nós também temos nossos atritos, nossas ranhuras uns com os outros. Mas nesse dia Jesus não interfere na discussão. E quando ele chega, ele percebe aquele clima que estava um pouco estranho pairando no coração dos discípulos. E deixa eles entregues aos próprios raciocínios. Então deixa eles irem meditando no que cada um tinha dito. E aguardava uma oportunidade para um esclarecimento geral. Então Jesus deixou com que eles refletissem intimamente e ficou aguardando. Porque se aquele assunto não foi resolvido, e isso é uma coisa nossa mesmo, a própria psicologia vai nos dizer, quando nós não resolvemos algo que nos incomoda, de alguma forma ou de outra, aquilo vem à tona novamente. Então Jesus percebeu que havia algo que os discípulos não estavam muito satisfeitos e aguardou um momento melhor para esclarecer a todos, né? Nós diríamos aqui mineiramente, matar 2 coelhos numa cajadada só, né? Então Jesus esperou para aproveitar uma oportunidade para esclarecer a todos. E nos narra Humberto de Campos, então, que passou um tempo, entretanto, aquelas pequenas controvérsias continuavam acesas. Então, o que aconteceu? Passa um tempo, mas eles continuavam discutindo aqueles tipos de questões. Acerca da caridade, para com quem, acerca da riqueza do mundo, deve ter ou não ter, eu devo ter 2 camisas ou não, como o Filipe estava colocando, ou como o Tadeu falava, tudo que eu tenho já tem que dar para o outro, ou eu posso ter um cadinho comigo. Como que funcionava isso? Era uma dúvida que de fato pairava no coração daqueles discípulos. E ali chegara um momento onde Jesus estava anunciando que seria entregue em Jerusalém, e ali ele parte a última vez da Galileia rumando a Jerusalém. E como nós sabemos, naquele mapa mental que a gente pode fazer, né? Galileia era uma região ao norte, nós temos aqui no meio do caminho Samaria e também Pérea, e aqui mais ao sul nós temos a Judéia, que é onde ficava Jerusalém. Então Jesus estava saindo da Galileia, especificamente de Cafarnaum, rumando a Jerusalém. Mas nesse caminho passava por algumas cidades, alguns vilarejos. E um desses vilarejos era o vilarejo de Jericó. E como eles estavam sabendo que Jesus iria passar por ali, que a notícia corria também naquela época, igual hoje, o que aconteceu? A multidão já se aglomerava. Por quê? O Messias, o Cristo, aquele milagreiro, aquele profeta, aquele homem estranho que anda na água, está vindo aí, gente. E nós sabemos que toda vez que vem algo interessante, amunta-se ali uma multidão de curiosos. Então já fazia como se fosse ali aquela fila de gente em meia estrada, só para ver quando Jesus iria passar. E aí Jesus segue essa viagem. E havia na cidade de Jericó, em meio àquela multidão, um homem. Ele era um publicano de muitos recursos. O seu nome era Zaqueu. E ele conheceu a fama de Jesus. Ele conheceu o quanto falavam daquele homem. E, nesse sentido, desejava vê-lo. Desejava ver se era aquilo mesmo e tudo. E conhecer alguém que todos diziam que era diferente. Ele era um chefe
prestigioso naquela cidade. Então as pessoas respeitavam ele. Era um homem rico, mas também enérgico. Só que Zaqueu, porém, apesar de ser rico, enérgico, ter muitos recursos financeiros, ser um chefe, ele era baixinho. Ele era pequeno. E quando está numa multidão, todo mundo sabe que quando você é pequeno, você não vê. E não tinha ninguém para fazer igual naqueles shows famosos, né? Que as pessoas penduram o outro aqui no pescoço, né? Para ficar vendo lá, curtindo. Não tinha ninguém para pendurar o Zaqueu no pescoço. Então Zaqueu, muito inteligente que era, pensou: irei buscar um sicômoro para subir. O que é esse tal do sicômoro? É uma figueira, gente. É uma figueira daquelas que dá o figo de uma menor qualidade. Então ele sabia que Jesus ia passar por ali. O que ele fez? Correu na frente, subiu nessa árvore e ficou esperando, numa ansiosa expectativa para a passagem de Jesus. Então Zaqueu, que era pequenino, deu seu jeito para poder ver o mestre. Ele que era o chefe dos publicanos na cidadezinha, no vilarejo de Jericó. E o seu coração estava inundado de uma curiosidade. Porque pensa, todo mundo falava desse Jesus, que era uma pessoa diferente demais, muito bondosa, operava milagres, tinha um amor para com todos, um afeto, um carinho. Zaqueu, ele ficou muito animado. Ele queria muito vê-lo. Por quê? Porque talvez aquele homem não contasse com isso há muito tempo na sua vida. Então ele estava ansioso por alguém que seria afável com ele. E aí ele sobe e fica, como diz o outro, de butuca. Ele fica esperando. E em meio àquelas sensações, aproximou-se então o Messias. E ele, vendo Jesus aproximar, admira. Por quê? Porque Jesus parecia ter um porte nobre e simples. Aquilo já deu uma confusão na cabeça do Zaqueu. Como pode alguém parecer, se fosse aqui para nós, a gente ia falar assim, chique e humilde. O negócio não dá certo, né? Como é que pode as duas coisas juntas? Como é que pode parecer nobre e simples ao mesmo tempo? Mas era essa a descrição que Zaqueu achava da figura do mestre. E ele sentiu-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Jesus passava e conquistava a todos com seu modo de andar, de agir, de falar, de sorrir. E Zaqueu foi mais uma vítima. Só que aí o que aconteceu? Zaqueu estava lá observando e ele ficou surpreso, porque ele imaginou que Jesus iria passar. Mas Jesus estava passando e ele para diante da figueira. E Jesus parando diante da figueira, o Zaqueu tomou um susto quase, porque ele percebeu que Jesus parou e olhou para ele. Então ele que pensava que o homem não estava nem vendo, Jesus parou e olhou para ele, para aquele homem no meio da figueira, pequenininho. E aí Jesus disse de uma maneira muito íntima, como se o conhecesse. Disse assim: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito da tua hospitalidade e da tua companhia. Zaqueu quase deu um infarto. Quase caiu da árvore. Por quê? Primeira coisa que eu ia pensar se eu fosse o Zaqueu: como é que ele sabe meu nome? Primeira coisa, né? Mas aquilo, de fato, tomou o Zaqueu de uma grande alegria. E sem que ele pudesse traduzir o sentimento que passava no seu coração, aquele publicano de Jericó logo desceu, com enorme satisfação. E, ao descer, ele já abraça Jesus, já passa o braço em Jesus assim, com muito prazer e de maneira espontânea. E já vai ordenando todas as providências para aquele que seria o seu hóspede e a sua comitiva, para que todos fossem recebidos naquela casa com uma grande alegria. Então ele, que tinha alguns servos, né, já tinha alguém com ele, muito provável, algumas pessoas, né, ele já vai falando: corre lá em casa, já arruma tudo que está chegando o homem e os discípulos dele. Então foi isso que Zaqueu ordenou. E Jesus, muito bondoso que o era, percebendo a alegria e satisfação do Zaqueu, logo faz o quê? Dá o seu braço para ele. Então pensa, você caminhando de braço dado com Jesus. Então ele foi caminhando com o braço dado com Jesus, e Jesus se mostrava atento àquelas conversas, né? Àqueles apontamentos,
Mesmo as observações mais insignificantes, com que todos ao redor observavam de maneira escandalosa. Por quê? Jesus estava andando, indo para a casa, não de um publicano, mas do chefe dos publicanos, ouvindo as baboseiras que ele estava falando. Pensa, isso foi de quase matar. Por quê? Quando a gente fala publicano hoje, não tem o peso que tinha naquela época. Mas imagina o seguinte, nós moramos aqui na cidade de Uberlândia, aí vem alguém de uma outra cidade e nos domina. E essa pessoa nos domina e ainda cobra impostos muito pesados da gente. Só que o pior, ela põe nossos amigos para cobrar os impostos de nós. E aí a gente pensa o quê? Ninguém aceita, né? O que é isso? Vai aceitar? Vai aqui ser infiel com a nossa família? Vai quebrar o nosso regime de lealdade? Mas tinham alguns judeus que aceitavam. Esses judeus eram os publicanos. Eram os que tiravam o dinheiro dos próprios irmãos para dar para o Império Romano. Então as pessoas eram uma arara. E por quê? Porque eles ainda aproveitavam, dentro desses impostos, para pegar o do Império Romano e um pouquinho para eles. Então, assim, era uma questão muito delicada. A gente poderia dizer hoje que são nossos representantes públicos que às vezes pegam um pouquinho a mais da verba e direcionam para eles mesmos. Então, esses eram os publicanos. Mas aqui não era só um publicano qualquer. Era o chefe dos publicanos. Então, se um publicano normal gosta de pegar as coisas sem pedir para ele, o chefe dos publicanos pega muito mais. Esse era o Zaqueu. E Jesus, o mestre, andando de mão dada com ele. Os discípulos caíram para trás. Eles não estavam dando conta. Era justamente isso que estava acontecendo. E Zaqueu rindo daqui até aqui. E aí, nesse momento, os discípulos começavam a se questionar intimamente, né? Então, Filipe, que estava com aquelas dúvidas lá no começo, lembra? Ele já perguntava para ele mesmo, mas esse aí não é um rico que deve ser condenado, Jesus? Então, Filipe começava a se questionar. Enquanto isso, Simão Pedro refletia no seu íntimo. Como justificar isso tudo quando eles me perguntar? O Zaqueu é um homem de dinheiro e ainda pecador perante a lei. Então Pedro estava preocupado com a fama de Jesus. E eles então chegaram. Chegaram à casa de Zaqueu e ele não escondia sua extrema alegria. Jesus conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito com a sua presença generosa. Então Zaqueu ele tinha ficado muito emocionado por Jesus ter pedido para ir na casa dele. Porque não foi ele que pediu, foi Jesus que pediu para ir lá. E aquilo, Zaqueu ficou assim tomado de uma profunda emoção que tocou as fibras mais íntimas do seu coração. Aí você pensa, nossa, mas por quê? Imagina a figura do Zaqueu, que era uma pessoa mal vista e rica. Pensa há quanto tempo ele não tinha alguém se aproximando dele sem interesse. Porque a maioria das pessoas que aproximavam dele, aproximavam com segundas intenções, querendo usufruir da sua riqueza. E as que não aproximavam, não aproximava porque o criticava pelas costas. Então pensa há quanto tempo aquele homem ansiava uma companhia, alguém para dialogar, sem preocupar se essa pessoa vai me dar um golpe ou se ela vai falar mal de mim. Só alguém para falar, oi, tudo bem? Um jantar amigo. Era justamente isso que Jesus estava proporcionando a Zaqueu. Coisa que ele não via, sei lá há quanto tempo. Porque às vezes a gente esquece que por detrás dos cargos, de trás dos bens materiais, de trás dos títulos, existem pessoas, como nós, que têm necessidade de afeto, de compreensão, de desabafar, às vezes de fazer umas besteiras, mas tem um ombro amigo. Então Zaqueu podia ter o defeito que for, mas era gente. E Jesus gosta de gente. Então ele foi lá. E aí nós vamos ter uma das falas interessantes na série André Luiz, é no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 16. E um dos mentores, isso aqui é um centro espírita, gente. A médium chama Ambrosina, e aí ela está um pouco aflita. Por quê? Porque os mentores ali descobrem que
acabou de entrar no centro 2 assassinos, fugidos da lei. E aí aquilo mexeu ali com a estabilidade da reunião. Era uma reunião mediúnica aberta. E aí eles pensaram, e agora? Né? Como é que faz? E aí um dos mentores diz assim: somos devedores de amor e respeito uns para com os outros. E quanto mais desventurado, de tanto mais auxílio necessitamos. É indispensável receber os nossos irmãos comprometidos com o mal, como se fossem enfermos que reclamam o nosso carinho. Então eles falam, acalma. Nós temos que recebê-los como enfermos. E quanto mais necessitados, quanto mais desventurados, mais precisam do nosso afeto. Então falar que Zaqueu é ladrão não ajuda ele. Falar que Zaqueu não presta não ajuda ele. Mas amá-lo ajuda. Confiar ajuda. Estender a mão ajuda. E Jesus, sendo o exemplo, fez isso. Por mais que todos fossem comentar. E aí prossegue Humberto de Campos, dizendo que Jesus era um hóspede ali, bem amado, que ficaria eternamente no coração daquele publicano. Aproximava-se então o crepúsculo, quando Zaqueu mandou oferecer uma refeição leve a todo o povo que ali estava, em sinal da sua alegria, e sentou-se com Jesus e os seus discípulos, sob um vasto alpendre. Então tinha um quintalzão, né? Então ele sentou todo mundo e ali mandou servir, a princípio, uma refeição leve para todos. A conversa era sobre a nova doutrina. Então eles conversavam acerca do reino dos céus e tudo. E Zaqueu, sabendo que o mestre sempre falava das riquezas criminosas ou mal empregadas no mundo, ele logo já antecipou para poder esclarecer com a sinceridade da sua alma. Então Zaqueu conhecia o que eles falavam de Jesus. E ele provavelmente já sabia que Jesus falava, não ajunteis tesouros na terra, vende tudo e dá aos pobres. Então ele falou, ixi, agora eu não sei se eu vou gostar não. Porque ele já está falando já desse reino, tudo. Quer ver que daqui a pouco ele vai falar das riquezas, das minhas riquezas. Deixa eu antecipar. Deixa eu explicar para ele o que acontece. Então Zaqueu, ele entrou na frente e disse assim, Senhor, é verdade, eu tenho sido observado como um homem de vida reprovável. Então ele está falando assim, é verdade mesmo, Senhor, está todo mundo falando mal de mim, eu não vou negar. Mas, desde muitos anos, eu venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que rodeiam a minha vida. Compreendendo que aqui em Jericó haviam muitos pais de famílias sem trabalho, eu organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso para a vida. Então ele está falando assim, mestre, eu sei, eu errei. Eu já fiz umas coisas complicadas, mas já tem um tempo que eu estou tentando melhorar. Já tem um tempo que eu estou tentando mudar. E aqui em Jericó, eu estou promovendo serviço, trabalho a muitos. Muitas pessoas que não tinham com o que trabalhar. Estou promovendo aqui o plantio. Muitas pessoas já estão tendo que comer, inclusive da capital, que é Jerusalém. Eles estão vindo aqui para pegar algumas coisas. E aí Jesus olha ele com muita bondade. No livro descreve que Jesus o olha cheio de bondade. E diz assim, abençoado seja o teu esforço, Zaqueu. E aí você fala, nossa, mas por que Jesus diz isso? Aí quando nós lemos a 4ª parte da obra da codificação, da obra básica de Kardec, nós vamos encontrar um livro chamado O Céu e o Inferno. E nesse livro nós vamos encontrar um processo de como nós fazemos para reconciliar de um erro que nós cometemos. E nos narra que existem 3 partes. A primeira parte é um arrependimento. Então eu errei. A primeira coisa que eu tenho que fazer é me arrepender. Saber que a minha ação não foi a melhor. A segunda etapa é expiar.
Em outras palavras, é sofrer a lei de causa e efeito da falta que cometi, porque nenhum tio da lei passará. E a terceira etapa é reparar o mal que eu causei a outrem. Essas são as 3 etapas. E Zaqueu estava fazendo. Então Zaqueu errou. Mas ele diz que já tem muitos anos que ele viu que era errado, arrependeu-se. O processo de expiação ele está sofrendo, porque todos ainda falam mal dele. Todos ainda aproximam dele querendo absorver os seus bens materiais, com segundas intenções, visando apenas os interesses próprios. E a reparação, ele está começando. Que é o quê? Proporcionando trabalho aos outros. Então Jesus fala, bem-aventurado és tu, Zaqueu. Estou reconhecendo teu esforço. Estou vendo que você está empenhando em se melhorar, em ser melhor. E Zaqueu, por conta daquelas palavras de Jesus, encheu-se ainda mais de alegria e ganhou novas forças para poder murmurar algo. Por quê? Porque quando a gente está falando das nossas falhas, a gente não fala alto, não. A gente fica com vergonha, né? A gente fica sem graça. Então vai contar de um defeito seu alto. Você não conta de jeito nenhum. Você fica manso, humilde, sem graça, né? Sem jeito. E aí você fala cochichando. E aí Zaqueu foi fazer isso com Jesus. Porque ele ganhou forças, porque Jesus não o recriminou. Jesus disse, bem-aventurado tu és. E aí Zaqueu diz assim, os servos da minha casa, mestre, nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Então, eu sei que eu fiz umas coisas erradas, mas até o servo aqui de casa, sempre que eles pedem alguma coisa, eu estou disposto a ajudar, a servir. E aí Jesus diz, regozijo-me contigo, Zaqueu, porque todos nós também somos servos de nosso Pai. Então Jesus está dizendo assim, olha Zaqueu, eu me alegro contigo. Sabe por quê? Você está servindo não apenas a eles, mas servindo a Deus, porque todos nós somos servos de Deus, antes de sermos servos uns dos outros. Então eu me alegro com você, com essa sua postura. E o publicano, segundo Humberto de Campos, que foi tantas vezes injustamente acusado, experimentou agora uma grande satisfação. Porque o que acontece? O conselho de Jesus é certeiro. Quando naquela passagem da mulher adúltera, que nós inclusive já estudamos, mas a fala de Jesus é, eu também não a julgo. Mas nós insistimos em julgar uns aos outros. Então ninguém sabe o que passou na cabeça do Zaqueu, como eram suas intenções para que ele cometesse alguns erros. Ninguém sabe qual era a intenção do seu coração. Então aqui agora ele está tendo uma oportunidade e ele está encontrando uma grande satisfação. Por quê? Porque Jesus está mostrando a ele que independente do que ele tenha feito, ele é alguém digno de ser amado. Ele é alguém digno de receber amor, carinho, atenção, afeto. E isso o deixara muito emocionado. A palavra de Jesus era como uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Então ele estava angariando certezas de que, de fato, o caminho que ele havia escolhido depois que arrependeu-se era de fato correto, era o mais certeiro. E extasiado, ele levanta-se, estendendo as mãos ao Cristo e exclama alegremente, Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que eu repartirei hoje com todos os necessitados metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tiver prejudicado alguém, indenizá-lo-ei 4 vezes mais. Então olha o poder do afeto. Falar assim, Zaqueu, tu és um bandido. Nunca iria fazer ele compartilhar metade dos seus bens. Porque às vezes o que ele desviou para ele não chegava na metade, dava 1/3. Mas ele foi acolhido com amor. E o amor convence, enquanto o medo impõe. É diferente. Então ele fala, eu fiquei tão feliz, mestre, que você confiou em mim, que você falou que eu sou gente boa, que a metade das coisas que eu tenho, eu vou dar.
E se eu encontrar alguém que eu prejudiquei, eu vou dar 4 vezes mais. Em outras palavras, ele vai sair no prejuízo daquilo que ele tinha. Mas ele não se importa. Por quê? Porque o amor é mais precioso que os bens materiais. O afeto, se sentir útil, a caridade, é mais essencial do que as coisas passageiras, do que a matéria. A maior colaboração do Espiritismo, nós vamos encontrar, é combater o materialismo, que é quando nós invertemos o valor das coisas, imaginando que as coisas são mais preciosas do que as pessoas, e os seus sentimentos e as suas emoções. Então aqui Zaqueu está falando, mestre, estou tão feliz que metade das minhas coisas eu já vou doar já. E se eu encontrar alguém que eu prejudiquei, vou pagar 4 vezes mais. Agora ficou bom, não ficou? Então ele quase falou assim. E naquele momento Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu, bem-aventurado és tu, agora que contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Então falou, você conseguiu, Zaqueu, esse é o caminho mesmo. Então agora você é bem-aventurado. E bem-aventurado, que é uma expressão idiomática que quer dizer feliz. Agora você ficará feliz, porque você encontrou um caminho correto do viver. Porque nós sabemos que a felicidade só vem quando nós estamos com a consciência tranquila e amenizada com nossas ações do cotidiano. Então aqui agora ele estava desfazendo de uma carga pesada de remorso e amargura dos erros que havia cometido. E Jesus, estendendo uma nova oportunidade, faz com que ele possa refazer a sua vida. Entretanto, alguns dos discípulos não conseguiam ocultar aquelas deduções desagradáveis. Então, enquanto havia esse diálogo entre Jesus e Zaqueu, Zaqueu emocionado, Jesus feliz, alguns discípulos, como Filipe e o Simão, não conseguiam. Eles não estavam dando conta. Por quê? Porque eles estavam acostumados a interpretar as leis judaicas somente no sentido literal. Eles estranhavam muito aquela afabilidade de Jesus, aquela doçura, aprovando os atos de um rico no mundo, que era confessadamente publicano e pecador. Então eles não engoliam. Eles não engoliam. E nesse sentido, assim que o Zaqueu se ausentou um pouquinho da reunião, porque ele estava tão feliz, mas tão feliz, que ele foi chamar os filhos para conhecer Jesus. Então, a partir do momento que ele ausenta um pouquinho, os outros discípulos já pegaram Jesus e fizeram uma chuva de questionamento. Ó, vem cá, Jesus, você está de brincadeira. Então juntou ali ao entorno dele, e aí um dizia, por que tamanha aprovação que esse rico mesquinho? E o outro, as riquezas não era condenado pelo evangelho do reino? E o outro, mas por que você não hospedou, mestre, numa casa humilde? E sim nessa vivenda suntuosa? Isso não está em contraposição com aquele ensino da humildade? E o outro já falava, poderia alguém servir a Deus e a esse mundo dos pecados? Então todo mundo ali em torno de Jesus, isso não é o povo de fora não, gente, é os discípulos. Os discípulos. Por quê? Isso é importante. Os discípulos eram como nós, imperfeitos. Só que eles estavam tentando. Quando eles colocavam isso aqui, não era porque eles queriam passar vergonha em Jesus, estavam tirando satisfação. Não. Era porque eles se preocupavam e achavam que isso era realmente o correto. Então eles pensavam assim, Jesus do céu, nós estamos ferindo uma lei de Moisés agora, Jesus. Deus vai ficar chateado conosco, deixa nós te ajudar. Mas, às vezes se atrapalhavam, né? É justamente isso que acontece. E Jesus deixou que esgotasse as perguntas. Então deixou eles falar, perguntar. E quando esgotou as interrogações, Jesus esclareceu com generosidade, mas também com firmeza. Então Jesus foi generoso, porque sabia que eles faziam aquilo não por maldade, mas por não saber, por ignorância. Então Jesus esclarece generoso, mas firme, porque era um ensino necessário. E o mestre diz assim, amigos, acreditais porventura que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar os homens em miseráveis mendigos? Então Jesus está dizendo assim, olha,
Mas se vocês estão questionando tanto a questão material e ter algum tipo de conforto, então o Evangelho, na verdade, veio ao mundo para transformar todo mundo em mendigo. É isso. Jesus perguntando. E aí ele continua. Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou aquela que proporciona providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Então ele está falando, o que vale mais? Alguém que ajuda agora para um dia ou alguém que dá a possibilidade para que a pessoa se ajude até o seu desencarne? E aí ele diz, os primeiros que entesouram na terra escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo. E por vezes atiram as moedas douradas aos famintos que passam, procurando antes livrar da sua presença. Então são pessoas que detêm tesouros na terra e fazem a caridade, mas às vezes fazem apenas para livrar daquela pessoa que incomoda a paisagem. Então a pessoa aparece pedindo, aí você já dá o que ela quer para ela ir embora depressa. E aí Jesus coloca que os segundos, no entanto, eles ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos seus auxiliares como se fosse a continuação da própria família. Então são pessoas que de fato se envolvem com os auxiliares. Sabe o nome, sabe os laços de afeto, sabe os problemas que consomem, e cria como se fosse ali uma segunda família, e mantém-se conectada a essas pessoas. Então Zaqueu podia de fato só entregar seus bens aos outros. Mas e aquela conexão de proporcionar a eles uma terra para eles cultivarem, os animais para eles estarem sempre ali, para ele estar tendo sempre contato, auxiliando quando precisar novamente, porque a rede da caridade é assim. Nós não podemos perder o contato uns dos outros, porque é com esses laços que a gente consegue a firmeza para escalar nossa escala evolutiva. É apenas assim. Então Jesus está falando acerca disso, né? E fala assim, estes últimos souberam empregar o sagrado depósito de Deus e são, por isso, seus mordomos fiéis à face do mundo. Então, esses últimos estão sendo o quê? Pessoas, filhos em que Deus confia, para poder entregar um pouco dos recursos, porque sabem que aquelas pessoas irão compartilhar com as outras. É justamente isso que Jesus diz. E os apóstolos ouviam aquilo espantados. O Filipe, desejoso de justificar, depois daquela argumentação incisiva do Cristo, começou dizendo. Então Filipe entendeu que não tinha para ele, né? Ele falou, deixa eu tentar aqui consertar. E aí ele disse assim, Senhor, é que eu não compreendia muito bem, porque trazia o meu pensamento fixado naqueles pobres que a vossa bondade nos ensinou a amar. Então eu pensei que é só dar tudo para o pobre e é isso e acabou, mestre. Foi isso que eu estava entendendo. Mas não era por mal, é porque eu estava pensando nessas pessoas. E aí Jesus diz, entretanto, Filipe, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouvistes falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados e, acima de tudo, nesses quadros da natureza que Zaqueu procura atender? Não vês o homem, nosso irmão? Então está falando assim, de fato, existe aquele que é o pobre. Mas e a terra pobre? E o animal desamparado? E as outras formas de caridade? E Zaqueu, que é o nosso irmão também, necessita do nosso auxílio? Então não é porque uma pessoa aparenta ter mais comodidade na vida física e material que ela não tem as chagas íntimas do espírito e não necessite do nosso amparo e do nosso carinho. Por isso que é tão importante a figura de Zaqueu aqui. E é curioso, porque essa passagem só se encontra em um evangelho. No evangelho de Mateus não tem, no de Marcos não tem, no de João não tem, só tem no de Lucas. E é curioso, porque Mateus era judeu, Marcos era judeu, João era judeu. E os judeus odiavam os publicanos.
O único evangelista que não é judeu é Lucas, que é grego, é um médico grego. Então ele faz questão de registrar que o evangelho dele é o evangelho dos gentios, ou seja, para aqueles que não conheciam a tradição do Deus único, do monoteísmo, do próprio Cristo. Mas é o evangelho que diz assim, olha, Jesus nasceu lá no meio deles, mas ele é para nós também. Ele também serve para a gente, para todo mundo. Então aqui está registrado essa passagem de Jesus que tem afeto por uma pessoa que é rica. Porque senão, às vezes, a pessoa conquista as coisas e ajuda as outras e vive de um jeito digno, correto, mas detém os bens materiais. Aí ela vai se sentir culpada e pensando que está ferindo o evangelho. Mas não. Tudo depende da intenção com que nós fazemos as coisas e dos irmãos que nós ajudamos. E aí Jesus, dizendo isso a Filipe, diz assim, qual ser é mais infeliz? Aquele que é mendigo, sem responsabilidade, a não ser a manutenção de si próprio, ou um pai que tem diversos filhinhos que lhe pedem pão? Então, o que é que Jesus está falando? Reflita comigo, Filipe. É mais infeliz aquele que pede apenas por si, ou aquele que vê afetos pedindo para ele e não pode auxiliar? Como uma mãe, um pai, alguém que detém uma criança, a criança está com fome e você não tem comida para dar. A sensação desse é de maior infelicidade. Então, se o Zaqueu perdesse os seus bens, todos os seus servos iriam dizer assim, mas patrão, onde nós trabalharemos? E Zaqueu iria dizer, eu não sei, porque eu fali. Então, a desventura dele seria maior do que aquele que estivesse em necessidade. Mas aí nós podemos pensar assim, mas poxa, Jesus está falando isso, mas eu ainda não dou conta de julgar certo. Eu ainda acho injusto umas pessoas ter assim, outras assadas, não consigo entender. Kardec também pergunta sobre isso em O Livro dos Espíritos. Está na questão 874, e ele diz assim, se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes, que um considere justo aquilo que para o outro parece injusto? Então, dentre os próprios discípulos, a gente viu, Levi achava uma coisa, Tadeu outra, Filipe outra, Simão Pedro outra, Jesus outra. Como acontece isso se a justiça é de Deus e está dentro de nós, que somos filhos dele? É uma questão inerente, faz parte da nossa essência. E aí os Espíritos respondem na questão 874, é que, em geral, misturam-se paixões ao julgamento, alterando esse sentimento de justiça inato, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem-nos ver as coisas de um falso ponto de vista. Então, quando você defende algo apaixonadamente, você está saindo da justiça. Então, quando você defende algo com um afeto exacerbado, você está saindo da justiça. É como, por exemplo, a dificuldade que um professor tem quando dá aula para o próprio filho. Avaliar de maneira honesta, juntamente com todos os alunos, é difícil. É difícil. Então é isso aqui que os Espíritos estão dizendo a Kardec. Aqui o Filipe não estava entendendo porque ele estava misturando as paixões. Filipe era judeu e ele tinha muita dificuldade com os publicanos. Então ele está colocando, olha, difícil. E aí já caminhando para o nosso final, Humberto de Campos fala que André observava, André que estava caladinho desde o começo, ele observava aquilo com um grande brilho nos olhos, estava maravilhado com aquelas explicações. E aí Jesus, observando a deixa, continua e diz assim, sim, amigos, ditosos os que repartem os bens com os pobres, mas também bem-aventurado é aquele que consagra suas possibilidades ao movimento da vida, cientes de que o mundo é grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. O que Jesus está dizendo? Olha, é muito bom aquele que pega suas riquezas e direciona aos pobres, mas é mais excelente ainda aquele que consegue fazer a manutenção disso. Não é assim, ajudei uma vez, pronto, acabou. Mas é uma manutenção do nosso auxílio.
do nosso afeto, do nosso carinho, estabelecer vínculos. E isso é melhor. E aí você imagina, nossa, então eu estou danado, porque eu nessa encarnação, eu não sei se eu escolhi, mas parece que eu vim pobre. Então dificultou um pouco. Mas o que acontece? No livro Libertação, também da série André Luiz, tem lá um rapaz que lida com as questões mais profundas ali do umbral. Ele chama Gregório, se intitula como juiz. E ali ele julga algumas pessoas que cometeram algumas coisas um pouco erradas aqui na nossa vida material. E chega um homem lá, e aí o Gregório diz que ele era avarento, e por isso ele seria condenado. E aí o homem fica encabulado, porque ele diz assim, mas está errado, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha recurso. E aí fala, tu fostes avarento e egoísta. E ele não entendia. E aí Gregório explica para ele, tu não detinhas muito conhecimento? Não era um homem dos livros, com exacerbada sabedoria? Por que não compartilhou com teus irmãos? Por conta disso, tu também és mesquinho, pois detém capacidade intelectual, cultural e não compartilhou. Por isso é condenado como um avarento. Porque Deus não nos proporciona apenas recursos físicos, mas nos proporciona também recursos intelectuais. Porque não são todas as pessoas na nossa realidade do Brasil, por exemplo, que têm oportunidade de entrar numa faculdade. Não são todas as pessoas que têm oportunidade de ler e escrever, de se dedicar a uma boa peça de teatro, de ver um filme. Isso tudo é riqueza cultural, intelectual. E será que nós direcionamos? Então, que saibamos também fazer isso. E em seguida, Zaqueu, em meio a tudo aquilo, aquela felicidade, manda servir uma grande mesa ao Senhor e os seus discípulos, onde Jesus, como gostava de fazer, pega e parte o pão e distribui para todos. E impulsionado por um júbilo insopitável, o chefe dos publicanos de Jericó apresentou seus filhos para Jesus, mandou seus servos festejar aquela noite inteira, deu folga, e eles ficaram ali comemorando naquela memorável ocasião. E aí fala que naqueles terreiros amplos da casa, as crianças e os velhos estavam felizes, cantavam hinos de carenciosa ventura, enquanto alguns jovens numerosos tocavam flautas, enchendo de harmonia aquele ambiente. E é no meio disso que Jesus pede um minutinho de atenção. E aí, no meio de toda essa festa, de toda alegria, Jesus reúne a todos e conta a famosa parábola dos talentos, conforme narra os apóstolos. E foi também aí que, pousando o olhar generoso sobre a figura de Zaqueu, ele disse com os lábios divinos aquelas palavras que nunca irão morrer. Bem-aventurado sejas tu, Zaqueu, servo bom e fiel. Muito obrigado pela paciência de todos e a oportunidade do trabalho.